Vou te falar, sabe quando a pessoa é importante, ela é convidada para fazer várias lives, né? Não é para qualquer um que é, né? Os outros meus amigos que eu falo nisso, falam assim, então quer dizer que você não vai me chamar mais, pelo amor de Deus. É, vou brigar, o povo vai brigar. Você acredita? Eu acabo arrumando problema para mim mesmo, né? Quando eu falo uma dessa. Imagina, tem muita gente boa aí, tem muito assunto, né? Para a gente conversar aí, né? É uma coisa. A Nedite está chegando aí também. Muito legal. Ah, que legal. Nossa, oi, Roberto Sakiyama. Quanto tempo eu não te vejo? Ah, Robertão prestigiando aí, muito legal, muito legal. Dani, me fala uma coisa, você teve um problema sério essa semana aí, me conta aí, que coisa, hein? Roubaram meu carro, só isso. Nada de São carro? Paulo tá difícil, nada de carro. Tá a pé. Nossa, puxa vida, viu? Tá difícil. Essa é a parte boa de morar no interior, né? Essas proporcionalidades de acontecer as coisas muito rápido. Puxa vida. É complicado. Você leva um susto, né? Mas assim, graças a Deus, na hora que eles levaram o carro, eu não estava no carro, né? Eu tinha estacionado ele lá em São Mateus. E aí, quando eu voltei, onde o carro estava estacionado, cadê o carro? Aí eu ainda fiquei assim, será que eu estacionei nesse quarteirão mesmo, sabe? Você fica assim, será que eu não estou errando? Não deve ser um sentimento nada confortável, né? Não, né? Não é nada confortável. Nossa, meu Deus, imagino. Tanto é que eu vi quando você postou, sabe quando você lê a coisa e assim, eu li, sabe quando a ficha acabou não caindo? Falei, caramba, será que eu li direito? Né? Poxa vida. Leu. Ó, vou falar um oi aqui pro Milton, pra Regina, pra Cris aí, a galera que tá entrando aí. Então, mas e aí? Me conta aí. Vamos falar da fitoterapia nesse período que nós estamos entrando aí da primavera e que você sabe que a estrela aí é você, né? Eu não tenho muita coisa para falar sobre o assunto porque eu sou... Bom, bora primeiro começar pelo começo, né? Como diz assim. Aqui no Ocidente, a primavera começa amanhã, às 22h04. Só que, na natureza, amanhã, às 22h04, nós estaremos no equinócio, ou seja, nós estaremos no meio exato da primavera, né? Então, quando a gente vê, o chinês traz uma visão um pouco melhor sobre isso, porque ele coloca, né, as estações começando quando ela tem que começar, e a gente que estuda medicina chinesa também sabemos que tem a quinta estação, que é o que a gente chama de interestações, aquela coisa toda. Sim. E aí, quando a gente vê, pensando na medicina chinesa, a gente está entrando no período, agora nós estamos no auge do movimento da madeira. Então, assim, acupunturistas que forem medir pulso da galera aí, se os pulsos de madeira estiver bombando, a pessoa não está com problema no fígado e não está com problema na vesícula. É só a força do elemento na natureza tá aí mostrando que eles vão estar mais fortes. E estranho será se você, na hora de fazer a medição do pulso do seu cliente, fígado e vesícula estiver muito baixo. Sim. Porque nós estamos na energia da madeira, né? Então é uma coisa que as pessoas esquecem. É bom você ter citado essa questão do fígado, que o fígado ele tem essa natureza masculina, né? Essa natureza de ascendência, dessa própria natureza, né? De subir, né? De ascendência, de subir, e realmente o fígado é um dos órgãos aí que precisa de ter um olhar um pouco com mais acuidade, porque ele, com toda certeza, é um dos órgãos, na verdade, que é responsável por boa parte das patologias do nosso dia a dia. Sim, porque a gente tem que pensar no fígado, que ele é o grande general, e ele não pode ter estagnação. Ele que faz tudo movimentar. Olha que interessante uma coisa, que eu fui dar aula no Recife esse final de semana, né? E, logicamente, é uma região muito diferente da nossa aqui, né? Tanto é que, sofri
no aeroporto de Guarulhos, essa segunda-feira, de domingo para segunda. De gelo. Tava um frio insuportável, eu não levei. Fui pro Recife, pô. Tava só com uma jaqueta de Rio Preto, daqueles assim. Saí de Rio Preto, um calor danado. Fui para Recife, calor. Cheguei em Guarulhos, eu passei um frio. Sabe quando é aquela história que você tá com frio nos ossos? Eu fui tomar para você ter mais. É onde o frio ataca, né? Nossa, pelo amor de Deus. Então o que acontece? Olha que interessante. O padrão do pessoal do Recife, boa parte é padrão de umidade. A galera lá, o padrão de baço, o estômago deles, assim, é uma coisa gritante. Olha que interessante. Eu falei assim, olha, já para nós lá é um pouco mais de fígado, tal, dependendo da situação, o rim pega bastante. Mas o pessoal lá do Recife, do Nordeste, os padrões de baço deles, assim, é uma coisa bastante significativa. Interessante, é legal como a gente vai Talvez seja por causa da secura do Nordeste, né, do excesso de calor, não sei, e aí acaba trazendo... Muita umidade. Muito úmido, né? Muita umidade. Então, assim, acabam os padrões de baço. Os padrões vão mudando Sim. Bastante. Um local que os padrões são bem interessantes de ver, Teresina, né? Porque Teresina é extremamente quente, muito, muito quente. E a maioria dos problemas das pessoas é por frio, porque eles usam muito ar-condicionado. Então, eles acabam sendo afetados demais pelo frio, porque está no ar-condicionado dentro de casa, né, nos locais fechados. E quando sai, tá aquele calor de 50 graus meia-noite, né? Que Teresina, você frita com certeza um ovo lá. Boa noite, Luiz. Boa noite, Jaque, Rebeca. Boa noite a galera que tá aí. Obrigado que eu não ia te cortar. Obrigado, valeu. A Mônica também, boa noite, Mônica. A Rebeca, boa noite. Jaqueline, boa noite a todos aí, que a gente não quer... A Jaqueline é fisioterapeuta aí de Rio Preto, viu? Ah, é? Pô, que legal. Ela é terapeuta aí de Rio Preto. Combinar um horário para ela vir na escola, conhecer a escola, vai ser um prazer imenso. Que legal, muito legal, muito bom. E aí, a gente começando a falar sobre a primavera, né, que a gente já está no meio da primavera, semana passada, dia 10, no final de semana do dia 10, teve o Festival do Meio do Outono lá na China, que seria o nosso festival do meio da primavera, que eles comemoram na lua cheia. O chinês é muito ligado a essa questão de como a gente pode dizer, dos ciclos naturais, né? Eles olham de uma forma muito mais próxima do que o que a gente olha para esses ciclos naturais. Oi, Dani, amanhã a gente tem aula, viu, Daniela? Termina isso, pelo amor de Deus. Para quem não sabe, isso que está terminando é um curso que eu dou online de saúde da mulher, de fitoterapia e plantas para a saúde da mulher. E a Dani está fazendo. E aí a gente, já era para ter terminado, mas aí teve show do Iron no meio, teve feriado. Não põe a culpa na Iron Maiden, por favor. Não põe a culpa. Não, o Iron Maiden não tem culpa. Jamais, e aí, quando a gente vê, olha com esse olhar mais próximo da natureza, né, a gente começa a perceber o quão a gente está se distanciando desses ciclos naturais, dessa percepção do que é a natureza e entender até como a gente pode se adequar, se alimentar melhor de acordo com aquela época que nós estamos, tomar algumas precauções. Agora, a época de primavera, se a gente começa a pensar, a gente tem muito problema com alergia por causa do excesso de pólen, a gente tem muito problema de torcicolo, porque venta muito na primavera, né? Então, assim, para quem não pensa, mas a gente tem muito essa questão do vento, então aí entorta pescoço, a pessoa não entende o porquê e fica
meio termo que não está nem muito quente, nem está frio, e aí a gente não sabe como utilizar. Tem aquele período de transição também entre as estações, né? É um período de transição. Oi, Lari, tudo bom? A Larissa é médica aqui em Campinas, a doutora Larissa. E aí, quando a gente começa a pensar e entrar nesse processo, a gente vê que a gente precisa fortalecer e dar sustentação para o nosso grande general, que é o que vai fazer o livre fluxo de Qi e de Shui, né, no nosso organismo, que é o elemento madeira. Tanto o rim, ó, estou viajando, pensei no frio aqui agora, tanto o fígado, né, quanto a vesícula biliar. E quando a gente pensa isso, a gente começa a entender que algumas plantas podem nos ajudar e ajudar bastante. E aí, como eu disse, já vou fazer o meu merchan, daquela coisa assim. Vou querer porcentagem mesmo, vou querer porcentagem mesmo. Ó, que lindo! Ó, que lindo meu livro. A minha comissão, né, é um desse, eu quero um desse, se vira aí, tá teus pulos. Depois a gente vê. E aí, no livro, fazendo estudo no livro, onde eu peguei 30 plantas que a gente tem aqui, que muita gente fala, isso é ocidental, o chinês não vai usar, e eles usam há muito tempo. Inclusive o cabelo de milho, que é uma planta, o milho é uma planta americana, mas na China já usa há pelo menos uns 1000 anos, eles fazem uso do cabelo de milho lá. E aí eu trouxe 3 plantas que são de fácil acesso, muito fácil acesso pra gente. Uma delas é cúrcuma, todo mundo acha, todo mundo adora fazer o shot de cúrcuma, pensa na cúrcuma como super anti-inflamatório, pensa na cúrcuma para poder melhorar a digestão, por isso que tem muito na comida do Nordeste, Minas Gerais, eles usam muita cúrcuma. Ela melhora muito, e aí a gente começa a já ver o uso dela aqui no Ocidente com coisa pensando lá na China. Ela é um antiagregante plaquetário, então ela melhora a fluidez do sangue e evita que forme coágulos. Então aí você já fala, ela trabalha no metal, evita a formação de coágulo, que é a estagnação de Shui. Então a gente consegue fazer, né, já começar a fazer essa associação. Na medicina chinesa, e aí a gente também pensa, né, que a cúrcuma é amarela. Se é amarela, além dela estar entrando no canal do fígado, ela vai trabalhar com baço, né, pela cor. Então ela faz assim, ela alivia a dor, ela é anti-inflamatória poderosa, por quê? Porque ela desobstrui canal, ela desbloqueia os canais e tira principalmente a estase de Qi do fígado. Então, assim, para dor, para síndrome BI, que a gente pensa que é para fibromialgia, essas dores de estase, a cúrcuma é super legal. Então, assim, você fala, nossa, é uma planta. Diga. Uma dúvida aqui no caso. Além dessa relação com o baço, e logicamente você está falando de que, na verdade, é uma planta que se relaciona diretamente com o fígado, não teria também essa própria relação de padrão hepático e talvez até a cor, pode ser aquela cor amarelada dos próprios padrões do rim, por exemplo, como icterícia ou coisas dessa natureza? A icterícia é muito associada nessa natureza. Porque eu fiz, né? Eu estava fazendo algumas análises aqui nos estudos que eu faço de Tung, e na verdade ele cita muito a cor amarela, principalmente no diagnóstico palmar. Ele cita, inclusive, que a cor amarelada na mão do diagnóstico palmar, ele leva a padrões de icterícia. Excesso de bile, né? É o excesso da bile, exatamente pela bile. E aí, quando a gente pensa, e aí eu vou falar mais sobre a medicina chinesa, que é até a maioria do público aqui, a cúrcuma é uma planta picante, tá? Ela é amarga e ela é também refrescante. Ela entra basicamente em 3 meridianos importantes do nosso corpo, que é o fígado, o coração e a vesícula biliar.
Então, ela trabalha bastante essa questão do Shen, de clarear pericárdio, ela trabalha na questão do pericárdio, ela acaba acalmando, ela é muito utilizada naqueles shots matinais de cúrcuma, própolis e limão para dar um ânimo, tirar a dor, melhorar o processo do treino de manhã. Quando eu penso na cúrcuma, ele pode estar utilizando, inclusive, por exemplo, tempero de feijão, tal, que eu, na verdade, eu gosto bastante gosto de carne de porco temperada com também, cara. Franguinha, assim, sabe? Um franguinho. Show, hein? Carne de porco franguinho, assim, também fica bom. Vai, continua. Uma coisa, já tá dando fome. Uma coisa que é interessante quando a gente pensa na cúrcuma, na visão chinesa, ela tira muito o estase de sangue dessa região aqui, ó, ombro e braço. Dos canais de ombro e braço. Então, pessoas que têm problema de tendinite, porque ela é um anti-inflamatório super poderoso, quando a gente vê aqui, ela diminui muito os níveis de colesterol, e a gente sabe que quando baixa nível de colesterol, a gente melhora a viscosidade do sangue, melhora toda essa questão de fluidez. Fala uma coisa, esse uso é um uso muito prolongado, assim, eu estou perguntando de dosagem, porque é uma coisa que, na verdade, essa questão de administração de ervas, dosagem e tal, é uma coisa que todo mundo fala, pô, toma um chá disso, tempera com colherzinha isso. de chá, se você vai usar cúrcuma, aí de boa procedência, tá? Cuidado, porque tem cúrcuma no mercado que tem farinha ou que tem fubá. Então, você sabe se aquela cúrcuma é de boa procedência, você tem certeza disso? Uma colherinha de chá dissolvida com meio limão todo dia, pode tomar por um bom tempo, porque vai melhorar a questão de inflamação, vai melhorar toda essa parte de circulação do corpo. Então, assim, mas nem tudo são flores, apesar de nós estarmos entrando na primavera. Pessoas que têm deficiência de yin, com sinais de calor no shui, então a pessoa tem deficiência de yin, mas manifesta como se tivesse calor. Não é interessante fazer uso da cúrcuma, tá? Ela pode dar daquelas assim, aumentar muito mais esse calor e consumir mais esse yin. Então tem que tomar esse cuidado. Tá? E aí o pessoal, mas peraí, Dani, quem não é da medicina chinesa aqui, eu estou fazendo uma análise com um olhar mais voltado para a medicina chinesa, porque a maioria da galera que está aqui nesse momento tem noções de medicina chinesa, sabe a parte da medicina chinesa. Muito segura, porque ela é alimento mesmo, gente, é o que a gente está falando, na carninha de porco, no franguinho mineiro, sempre usa o açafrão da terra, que é o que a gente conhece, tá? Então, assim, a cúrcuma, ela melhora muito para a questão das mulheres, a Dani que está aí, quase todas as partes das doenças femininas, a Dani, eu falei com ela sobre a cúrcuma, por causa do poder anti-inflamatório que ela tem, e como ela faz essa nutrição direta de fígado, na saúde da mulher é muito importante por causa da ligação direta fígado-útero. Então, a gente começa a pensar nessa correlação de que, como o fígado faz a nutrição, o fornecimento de todo o sangue para o útero, se eu consigo utilizar uma planta que vai me nutrir este sangue, que vai melhorar a fluidez desse sangue, a qualidade desse sangue no fígado, ele vai melhorar muito a minha questão ginecológica e meu útero, tá? A Dani falando que já está prescrevendo cúrcuma, e é uma coisa muito legal. E pode comer, tá? Esse aqui é o legal, tá? Gente, perguntas podem fazer, eu adoro responder perguntas. Pessoal como diz, do chat aí. Não, inclusive, peraí, teve uma colocação aqui atrás que eu achei bem interessante.
Peraí, deixa eu ver. Ó, a Cris falou uma coisa interessante, que eu usei óleo de cúrcuma nas varizes da minha sogra e foi surpreendente. Entendeu? Uma dessas que ela... Cris, só responde aqui para mim se isso foi uso tópico ou se ela consumiu, se foi uso oral, porque o óleo de cúrcuma a gente pode usar da mesma forma, tanto oral quanto... Elis, é daquela coisa assim, 500 miligramas manipulado, você tem que ver que o manipulado, receita médica, deve ser um extrato seco e com padronização em curcuminoide, deve ter 95% de curcuminoide. Para ter uma melhor absorção, a sua cápsula necessariamente tem que ter pimenta preta. Tá? E aí o povo mineiro, ele faz o trem certinho na hora de fazer comida, porque eles colocam o açafrão e colocam a pimenta do reino na comida. E a pimenta do reino aumenta a absorção e a eficácia da cúrcuma, tá? Então fazer um shot com uma colherinha de chá de cúrcuma, uma pitadinha de pimenta do reino, você vai potencializar bastante essa eficácia desse shot, tá? Então isso é importante. Aproveitando, você falou assim da questão da pimenta do reino. Na verdade, eu que tenho história, na verdade, eu e minha família toda tem histórico de cálculo renal, né? Uhum. É lenda ou a questão da pimenta do reino versus cálculo renal? Como é que é isso? Ou isso é um pouco lenda? Então, depende. Depende do que causa a pedra. Porque o cálculo renal não é um tipo só de pedra. Tem vários tipos de pedra que pode causar a pedra no rim. Tem gente que não pode comer tomate, porque tem excesso de ácido oxálico e aí o tomate vai causar cálculo, entendeu? Então, assim, vai depender muito da qualidade. A gente na farmácia, para quem não sabe, eu sou farmacêutica, e na época que eu me formei, tipo semana passada, que eu não vou falar quanto tempo eu sou formada. Fala aí, vai. Né? Semana passada, eu já fiz a escolha por análises clínicas. E é um exame, quando o médico não sabe o que está fazendo o cálculo, né? A gente faz um exame da pedra. A gente pede para a pessoa recolher a pedra, manda para o laboratório e a gente sabe qual é a natureza dessa pedra, até mesmo para definir o que a pessoa pode continuar comendo, o que tem que tirar ou não. Oi, Fabi, sua linda. Vou mandar minha pedra para você. Vou mandar minha pedra para você. Assim, pode ser uma pedra por excesso de cálcio, pode ser uma pedra por excesso de ácido oxálico, pode ser uma pedra por tantos fatores que a gente não consegue falar, todo mundo é desse jeito, né? Na verdade tem algumas crendices, né? Tem algumas crendices populares, não como a pimenta do reino. Eu, por natureza, na verdade, eu até gosto do sabor da pimenta do reino, né? Só que eu acabei evitando para não... Como diz outro, né? Não, hoje tem extratos muito legais de pimenta do reino. O problema é que também, dependendo de onde a gente pega essa pimenta do reino, tem muita contaminação. Não é pimenta do reino. Às vezes eu já vi falsificar a pimenta do reino com semente de mamão. Tá brincando. Né? Porque é pretinho, é igual, põe pouca pimenta do reino e coloca lá. Então a gente pode pensar nisso. A minha mulher me entregou, mas amo os tomates. Eu adoro tomate, eu sou viciado. Não, tomate é gostoso, é bem gostoso. Nossa, mas eu tenho por hábito, eu não gosto nem da pele e nem da semente do tomate, eu tiro. Já é do jeito que tá na geladeira, aquela lavada básica, sal e... Come colifruta, né? Porque o tomate é uma fruta, a gente esquece que ele é uma fruta. Exato. Né? Então a gente começa a fazer esse pensamento. Magnífica é a Karina? Só fala se para mim se que parece uma colega minha da pós-graduação da Federal de São Carlos. Uma outra planta muito interessante para a gente utilizar, e aí a gente pode utilizar ela como chá ou até mesmo em salada, é o dente de leão.
tá? O dente de leão, para quem não sabe, é aquela florzinha que a criança adora brincar, que sopra e ela vai para todos os lugares, né? Então, o dente de leão, aqui no Brasil, o povo chama ele de mato, né? É erva daninha, tá ali contaminando e tudo mais. E ele é uma planta muito, muito legal. O dente de leão, pensando aqui no Ocidente, ele é diurético. Ele estimula o apetite, por isso que é utilizado como punk e ensaladas, fica bem gostoso. Ele melhora, como ele melhora a circulação, melhora tudo isso, então ele auxilia, fortalece também a pele, e aí melhora psoríase, melhora furúnculos. Ele favorece, quando a gente pensa, a secreção de bile, então ele entra muito. E aí quando a gente vai para a medicina chinesa, os canais, ele entra em 3 meridianos, que é o meridiano do fígado, o meridiano do estômago e o meridiano do intestino grosso. E aí a gente começa a entender. Trabalha no intestino grosso, por isso que trabalha a psoríase, né? Intestino Sim. e pele estão muito relacionados. Sim. Ele intestino trabalha intestino estômago... Pulmão, né? Essa relação com a pele, né? Intestino grosso, pulmão, pele. Sim, sim. Sim. Ele trabalha estômago, então ele melhora a produção de suco gástrico, de saliva e entra no fígado, que vai acabar trabalhando também a vesícula biliar. Então, assim, o pessoal fala, nossa, Daniela, como você faz essas correlações? Quando a gente entende quais são os canais, quais são os meridianos e as suas correlações no nosso corpo, fica fácil de você entender. Ah, funciona para a psoríase porque está agindo no intestino. Funciona, por exemplo, como ela é diurética, ela ajuda a tirar bastante umidade, por estar agindo no estômago, ela vai favorecer micção, ela vai favorecer limpeza dos canais urinários também. Ela promove muita lactação, porque o leite também tem muito a ver com a questão do fígado, né? Então a gente começa... Saúde. A gente começa a entender, né, quais são as correlações de fazer. Mas isso aí que você está falando, você preparou para mim bater na bola aí. Essa, na verdade, é uma questão muito importante, inclusive para o acupunturista, né? Tanto é que essa relação que você acabou falando, de intestino grosso, principalmente o pessoal que faz Tung tem essa relação, fica muito clara para nós, né? Intestino grosso, pulmão, pele. Então, tipo assim, utilizando os canais adequados, já praticamente é boa parte do raciocínio do tratamento, porque Sim. você acaba fazendo esses links muito automatizados, né? Então, tipo assim... Sim, e é por isso que eu falo, Fábio, que a gente consegue... É por isso que eu falo que a gente consegue fazer fitoterapia chinesa com planta aqui. É a gente saber qual o canal que essa planta vai agir, é saber como vai utilizar. Eu não preciso ter uma planta que só dá lá na China. Eu posso ter essa correlação aqui no país. Não que vá ter exatamente o mesmo efeito que tem a fórmula magistral chinesa ou aquela coisa toda. Mas eu começo a olhar para essa planta não só isso é para isso é para isso, por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa importante. Fórmula magistral chinesa. Eu até sei qual vai ser a sua resposta, mas eu quero ouvir. Me fala uma coisa. Tem um trabalho. Logicamente que a fórmula magistral ela foi feita um trabalho, né? De acordo com o que foi pensado, que foi estudado lá na China. A equivalência nossa brasileira, a equivalência das nossas ervas regionais, que inclusive eu gosto muito, na verdade, da própria fitoterapia brasileira, inclusive pela facilidade de que as coisas sejam encontradas, né? Porque às vezes você consegue achar com muita facilidade. Qual é o peso das fórmulas magistrais chinesas? Pode ser que eu não esteja formulando a pergunta correta. Qual que é o peso, ou melhor,
Como que isso foi pensado na China e qual é a nossa equivalência brasileira? Eu sei que, logicamente, que o brasileiro são pesquisadores fantásticos, são pesquisadores que, quando entram de cabeça, tanto é que a medicina no Brasil ela não perde para ninguém nenhum lugar no mundo. Querendo dizer assim, fórmula magistral chinesa e os estudos brasileiros. Não estou falando nem de grau de importância, quem que é melhor e quem é pior. O nosso trabalho é um trabalho com uma base muito bem sustentada já. Você entendeu a minha pergunta que eu estou querendo dizer? Entendi. Fazendo uma comparação. A gente tinha que ter... Vamos fazer... Eu vou te responder jogando a bola para você só numa comparação. Sim. A China tem mais de 6.000 anos de história e de documentação. Perfeito. Não preciso falar o resto, né? Que o Brasil, a gente está com 500 e poucos anos. Falou. Entendi. Entendeu? Entendeu o porquê da diferença de falar a fórmula magistral chinesa? Eles têm estudos e têm relatos há 6.000 anos, gente. A gente só tem 500 anos. E assim, se a gente fosse colocar, e se a gente fosse um país sério, que investisse em educação, que investisse mesmo em pesquisa, em trabalho sério, a gente já teria a medicina tradicional brasileira. Porque a medicina tradicional brasileira, a gente ia trabalhar, ia pesquisar, ia estudar com os nossos povos ancestrais, com os povos primitivos, que são os nossos indígenas, né? E a medicina brasileira, fazendo a fitoterapia brasileira, a gente tem que incluir na fitoterapia brasileira plantas que vieram do Japão, plantas que vieram da Europa, plantas que já tinha aqui no Brasil, que são nossas, que os nossos indígenas utilizavam, plantas que vieram da África, junto com a matriz africana, porque aqui no Brasil, da mesma forma que todos nós temos essa miscigenação muito grande, as plantas também miscigenaram, os usos também foram colocados. Então, assim, medicina chinesa funciona? Funciona. Fórmula magistral chinesa funciona? Bem pra caramba. Mas, com uma ressalva, ela tem que ser feita exatamente como é feita na China. Farmacopeia chinesa. Então, tem algumas poucas, e aí eu vou falar duas, não ganho nada das duas, que trazem a fórmula como tem que vir de lá da China, que é feito lá. Uma é a Taimi, que a gente sabe que a fórmula deles a outra é a Chinerva. Fora isso, a gente começa a achar que pode não dar muito certo, que as pessoas tentam abrasileirar aquilo que não dá para brasileirar. Né? Então a gente pensa nessa coisa, porque quando vem como fórmula magistral chinesa, sabe, tem que ser feito exatamente como a farmacopeia chinesa manda fazer. E a gente aqui no Brasil, a gente não sabe. A gente não cozinha, não é fazer tintura como a gente faz e dá para o paciente. Então, ela tem que ser cozida, tem que fazer o extrato, tem que, algumas plantas, para poder melhorar, ela tem que ser frita no açúcar. Então, é como diz assim, não é bagunça, né? A gente precisa de uma forma melhor. Mas quando eu conheço a planta, eu sei qual é o canal que ela está utilizando, qual é o meridiano em que ela entra, eu posso pensar que ela pode fazer aquilo que eu quero. Porque o que acontece? É um defeito nosso aqui do Brasil em que nós pensamos na acupuntura no ponto. E o chinês fala assim, não me interessa o ponto, você só não pode errar o meridiano. Não é o ponto em si, é o estímulo dentro daquele meridiano. Então, se eu estou entrando no meridiano correto, eu vou fazer o efeito desejado. Engraçado que eu uso um termo até que eu brinco sempre, né? Às vezes, semana passada eu vou fazer um desse daí, vou chamar você e vou ver se eu consigo chamar mais umas duas pessoas de áreas diferentes. Né? Nós falamos um pouco sobre essa questão de ética, boas práticas no dia a dia, né? Eu falei assim, olha, galera, hoje vai ser o dia de vocês me cancelar, porque eu vou falar e eu não quero nem saber.
Então, o que acaba acontecendo? Hoje em dia, bom, você sabe que você frequentou ambulatório junto, assim, você frequentou ambulatório em momentos diferentes, mas nós frequentamos ambulatório. Em algum momento nós frequentamos ambulatório. E de vez em quando eu falo assim, pessoal, a coisa mais... Fala, Marcão, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Uma coisa muito interessante que eu falo assim, às vezes o pessoal está tão preocupado com a localização exata de ponto, que eu falo assim, daqui a um dia nós vamos ter que criar um paquímetro de ponto de acupuntura, porque o pessoal, às vezes, porque esse conceito na verdade, né, porque o ponto de acupuntura, ele é um funil, né, ele é um buraquinho, ele vai chegar. Exatamente. Ele se mostra. O pessoal pensa que o ponto de acupuntura é como se fosse o tubinho lá que a gente utiliza de condução, né, o tubinho lá de condução da agulha, e não é nada daquilo. Aí eu sempre brinco, falo, pessoal, tem um pessoal que está tão preocupado com a localização exata do ponto que o cara precisa de um paquímetro de ponto para poder fazer a localização, né? E para saber qual é o tissu certo. Exato. E foi feito um estudo, inclusive, vou aproveitar e vou dar o crédito todo para a Ibramec, né? A Ibramec fez um estudo interessante, se não me engano, nesse estudo de TCC, acho que teve... foi uma galera muito grande pesquisando medidas. E como você falou, aqui no Brasil também tem uma coisa muito interessante, entendeu? Ou seja, tem uma quantidade de mistura de raças, ou seja, a nossa mistura índio, com mistura com europeu, né, com africano, com americano de modo geral, vamos falar de norte a sul das Américas aí, entendeu? Então, quer dizer, você tem uma mistura tão grande de raças no Brasil que seria impossível as medidas de som baterem. Entendeu? Então, esse estudo aí, inclusive, é um estudo que a gente tem que levar, inclusive, que diz o seguinte, que as medidas de som não batem. Simplesmente elas não batem. Aí vai aquele conceito antigo que a gente fala até por simplicidade, né? Eu sou professor, você é professora também. Pessoal, o ponto de acupuntura você vai encontrar ele numa depressão, ou às vezes ele está próximo de um osso, está numa depressão, e às vezes o pessoal fica, né? Porque eu passei aqueles dissabores em ambulatório, né? Mas você não colocou a localização exata, porque O mais importante, gente, é que as pessoas ficam numa aspirações, sabe? Muito. Você fala que maluquice. O mais importante na localização é a palpação. As pessoas esquecem, porque na hora que você está fazendo a palpação, o ponto se apresenta. É o que você falou, ele é um buraquinho, ele vai colocar ali, ele vai se apresentar. Quando a gente olha lá a média, o ponto tem que estar mais ou menos aqui, perto dessa prega, você palpa, você sente, é igual aqui, quando você vai palpando, o ponto se apresenta, porque o buraquinho está aqui certinho. Da fissura, né? Com certeza. O forame tá. Então, assim, o mais importante que a pessoa tem que pensar é a palpação. É saber a região onde está, é saber onde a região onde está. Mas é saber também palpar e sentir esse forame, esse buraquinho, essa região. E se você for na China, e se você for na China, você não vai ver o chinês fazendo medidinha de dedo lá, pelo amor de santo, né? Para com isso, né? Isso é umas coisas que a gente tenta desmistificar. O chinês agulhano, gente, o chinês agulhano é muito engraçado lá. Parece que o ponto puxa a agulha da mão dos mestres na hora que eles estão. Eles vão com tanta coisa assim, coloca que parece que a agulha é puxada pelo ponto. E o corpo fala muito ele. Uma coisa que é bastante interessante quando a gente pensa no dente de leão, Fábio, é que ele, para lactante, para mulher que precisa fazer o leite descer, como ele tem esse processo de refrescar o Qi e o Shui. Então, ele refresca e descende o Qi, então promove a lactação. Porque algumas mulheres secam o leite por causa de excesso de calor na região mamária. Então, o dente de leão, diferente do que ele estava lá, lembra que eu falei que a cúrcuma, ela era picante, ela era amarga e ela era refrescante, morninha. Já o dente de leão, ela é doce,
ela tem esse amargor para poder descender, só que ela é fria. Então, ela refresca bastante esse calor que a gente pode ter no fígado. Então, ela nutre bastante o yin. Na medicina chinesa, ela vai promover bastante o movimento do Qi e do Shui. Ela clareia, ela dissipa calor, principalmente do pericárdio, trazendo, acalmando a mente, ou seja, ela acalma o Shen, a pessoa está muito nervosa. O dente de leão começa a baixar o fogo ali e acalmar as emoções dessa pessoa. E ela, mesmo na China, ela é pensado também como um calmante, tá? Por esse resfriamento que ela faz no pericárdio, ela é considerada como um calmante, tá? Então ela refresca bastante e faz as coisas, drena calor. Então, é uma planta que a gente pode pensar bastante quando a pessoa está com calor no sangue, quando a pessoa está precisando circular e refrescar. Por isso que é gostoso a salada, né? Dá para se comer. Nem imaginava que daria para fazer salada com essa planta, de verdade. O que você tá me falando, é uma salada gostosa, viu? É uma salada bem gostosinha. Com certeza. Big ela é uma novidade mesmo. Ela é uma punk bem legal. Que legal isso, hein? Que legal. Muito legal. Tá? Pessoas que têm interessantes hoje. Você já falou que dá para comer carne de porco com frango. Agora tá falando que dá para fazer uma salada. Já tá começando a ficar melhor já o negócio. A gente tá trabalhando direto. Percebeu? Exato. Poxa vida. Que legal. Né? Pessoas que têm o estômago muito frio. Pessoas que têm aquela azia. Come somente o caule. Não, você pode comer ela inteira. Quem é que perguntou? A Dani. Pode comer ela inteira. Só não pode pegar da calçada, porque o povo leva os cachorros para fazer xixi e aí contamina o dente de leão. Mas tem alguns lugares, não sei em Rio Preto, Dani, mas tem alguns lugares, e essa é facinho de você plantar em vasinho, você pode cultivar em casa fácil, tá? E aí ela trabalha bastante, ela é muito diurética, ela melhora a insulina também. E para a questão das mulheres, ela diminui o inchaço de mama, ela diminui aqueles nódulozinhos, sabe? Quando começa a estagnação de mama, ela tira bastante, tanto de mama quanto intestino, tá? Mas lembra que a gente falou que os canais dela é intestino e fígado, então tem tudo a ver com esses dois lugares que ela vai tirando nódulos, pólipos e tudo mais. Que legal. Gente, mais pergunta? E hoje, hoje minha fonte de referência, gente, é um livro muito legal, escrito por uma autora muito gente boa, chamada Daniela Félix Menezes, essa que vos fala. Eu vou te falar uma coisa para você, eu tô louco para ganhar esse livro, viu? Agora ferrou, agora você vai ter que mandar um livro desse para mim, agora eu não quero nem saber, entendeu? Sim, não sei se dá para você ver, é essa daqui, ó. No meu livro tem as flores, viu, gente? Que legal. Eu sempre ponho, no meu livro, eu ponho o nome, aqui para você estar invertido. Eu ponho o nome comum, eu ponho o nome chinês e eu coloco o nome científico, para não ter dúvida de qual que é a planta, tá? É um e-book, tá, gente? Esse livro aqui é e-book, ele é fácil de... consegue, tem um link lá no meu Insta. Mas aí como eu gosto de livro de papel, eu mandei fazer um capa dura para mim, para guardar na estante. A editora, Caixinho, é a editora Daniela Félix Menezes, é um e-book. E aí, só que você tem acesso a ele para impressão. Aí você manda imprimir como você quiser. Eu vou mostrar que aqui, ó, eu tenho duas versões impressas. Eu tenho ele, que é o que eu uso diariamente, na espiral, e eu tenho ele para mim na capa dura.
fica mais bonito, né? Eu sou dessas assim. O bom do espiral é que dá para você usar e abusar até não querer mais, né? Não, esse daqui vai para o consultório. E aí você vai, você vê, você faz o que você quiser, aquele ali que tá. E quem gosta, porque eu gosto de papel. Olha para você ter uma ideia, olha aqui, ó. Pra você ter uma ideia, eu peguei para poder usar no dia a dia, ó. Tudo anotado, entendeu? Não tem jeito. Livro de, isso aqui é livro de batalha, que a gente fala, é livro de ralo, né, que a gente fala. É o livro do dia a dia. Por isso que eu fiz. Por isso que eu fiz uma versão em espiral e uma versão para estante, mas não é tão estante assim. Sem dúvida. Como neta de Índia, consumimos dente de leão de diversa maneira. Salada fica gostoso, refogado. Sopa com dente de leão, é a Regina, né, que tá falando? Regina. A Célia Regina. Ela na sopa fica uma delícia. Ele refogadinho ou ele na sopa fica muito bom. Chá dá para fazer. Chá é o mais fácil de achar, porque você encontra em qualquer farmácia que tem fitoterápico e com excelente procedente. Então a gente trabalha aí. E a outra planta que eu vou falar é o funcho, que algumas pessoas acham que é erva doce, mas erva doce é um e funcho é outro. Para quem não sabe essa diferença, tem uma postagem minha lá no meu Insta, que eu fiz, acho que semana passada, que o nome da postagem é assim, qual é o anis? Aí eu falo do anis estrelado, eu falo do funcho, eu falo do anis, né, que é a erva doce, que é o anis, e qual é o outro? Eu não lembro. Eu fui funcho, erva doce, anis estrelado. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eles têm sabores e aparências muito próximas, parecidas? São bem parecidos. O funcho, que é o Phoenicolo vulgare, ele é muito parecido com a Pipinella aniso, que é a erva doce. Elas são muito parecidas, tá? Eu coloquei uma de boldo também. Boldo no livro, lá na postagem. As 3 últimas postagens que estão lá no meu Insta é uma, quais são os tipos de boldo. A outra é qual é o anis, que eu falo as diferenças das ervas doces e anis. E a que eu postei ontem de 3 tipos de erva cidreira, que as pessoas chamam de erva cidreira, mas são 3 plantas diferentes. Elis, no link da minha capim-limão é erva cidreira. O capim-limão é erva cidreira. Capim-limão é erva cidreira. Tem gente que chama de erva cidreira. Tem a lípia alba, que o pessoal também chama de erva cidreira. E tem gente que chama a melissa de erva cidreira. Eu coloquei essas 3 lá na postagem. E tem um pouquinho de diferença. Elis, logo também, para facilitar para quem gosta de livro, eu vou lançar esse livro lá num site chamado Uiclap. Lá você encontra o livro e eles fazem impressão para você na gráfica, tudo bonitinho, te entrega o livro em casa sem problema nenhum, né? Eles fazem a parte da impressão, diagramação, o livro sai impresso vindo da editora direto para você, é uma editora sob demanda. Eu estou fazendo um cadastro lá para colocar, que eu acho bem interessante ter essa opção também. Tem gente que gosta de papel. Eu sou uma dessas. E aí, a outra planta que eu estou falando é o funcho. E as pessoas bagunçam bastante. Ó. Aqui que a foto tá fácil. Ó. Esse daqui é o funcho mesmo. Tá? Esse daqui é o funcho. A erva doce, ela é minosinha. Dá diferença. Eu fiz um chá também no programa, tá lá no programa que eu tenho de segunda-feira à noite, a gente fez um chá que tinha funcho e que tinha erva doce, e aí dá para ver a diferença entre os dois. Deixa eu só ver se eu consigo. O Elias colocou aí que é no Linktree da Daniela Félix Fitoterapia, você consegue achar os livros lá. E tem um outro que a Dani também tem, eu acredito que ela está usando bastante, que é o de saúde da mulher, de plantas medicinais para a saúde da mulher.
Mas falando do funcho, do Phoenicolo vulgare, ele é uma planta que a gente toma normalmente para soltar pum, como a gente diz, né? É o lufital da natureza. Ele melhora muito gases intestinais. Ele, para criança pequenininha, a gente dá para melhorar cólica, para ela dormir melhor. Então, ele é um antiespasmódico. Em alguns casos, ele é muito bom para cólica menstrual também, que é por esse fator antiespasmódico. E aí, na China, ele é picante e amornante, então ele aquece. O funcho, ele trabalha na medicina chinesa promovendo o livre fluxo de qi em todas as vísceras. E aí, se é em todas as vísceras, explica por que ele é antiespasmódico aqui pra gente. Viu como a gente consegue correlacionar uma coisa com a outra, Fábio? Muito. Como ele é amornante, o fígado não é um órgão quente, ele não gosta de frio, né? Então, toda vez que a gente tenta esfriar o fígado demais, o fígado reage se aquecendo mais. Então, ele tira esse frio do fígado, tá? Então, ele melhora também a indigestão, ele é digestivo, melhora a questão da digestão. Por quê? Porque ele aquece o estômago e promove esse aquecimento do estômago. A gente já aprendeu lá na medicina chinesa, quando a gente estuda, que o estômago tem que ficar quentinho. A gente não pode pôr coisa muito gelada lá. Funchicória, exatamente, é maravilhoso. O que todo mundo faz na hora do almoço? O que todo mundo faz na hora do almoço? Refrigerante ou bebida gelada. Vai para o restaurante japonês, come peixe cru, que já é gelado, e toma cerveja. Né? E aí dá dor de barriga, o peixe estava estragado. Não, você que friou demais o seu estômago. Né? Pós-operatório, ele é maravilhoso, porque ele tira todo o excesso de gases que está ali. Então, quando você vai fazer preparação de exames, que eles vão inflar, vão fazer algumas coisas assim, eles usam o funcho para poder tirar esse excesso de gases. Quando a gente pensa no funcho na medicina chinesa, olha como ele trabalha algumas coisas muito legais quando a gente pensa. Ele entra no canal do baço, então por isso que melhora o estômago, melhora a digestão. Ele entra no canal do fígado, ele é morninho, ele entra também no canal do rim e ele trabalha em estômago. Então ele trabalha muito a região do abdômen, ali de ao médio, tá vendo, gente? A gente pensa naquela questão ali, vamos pensar no aquecedor, ele tá ali amornando, equilibrando, harmonizando o aquecedor médio, principalmente. Um pouquinho do inferior, porque ele pega o rim, mas ele trabalha muito ali o aquecedor médio, tá? O que a gente pensa na medicina chinesa com ele? Ele acorda o baço, ele faz o despertar do baço. Oi, Marina, sua linda. Gente, a Marina, aqui, um pouco antes estava a Sônia aqui também, que também é produtora de plantas medicinais. A Marina, eu acho que é Lontrão, no Paraná, a cidade dela. Ela é produtora de plantas medicinais orgânicas. As plantas delas são maravilhosas, tá? Maravilhosas. Uma qualidade. Deixa contato aí, Marina, para nós. Deixa contato aí para a galera conhecer o teu trabalho, conhecer o teu espaço e com certeza fomentar negócios aí que você também faz parte. Ela, quando na época de equinácea, ela tem a plantação de equinácea dela, é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. As plantas dela são muito legais. Como o funcho, né, o Phoenicolo vulgare, ele pode auxiliar o fígado. A gente está trabalhando, ele trabalha outros elementos, mas nós estamos na primavera, no meio da primavera, então a gente está trabalhando mais a energia da madeira.
que ele faz? Ele tira a estagnação de Ti do fígado. Olha como isso é importante, né, no tratamento. Ele troca aquele, sabe, o Ti turvo, o Ti intúrbido que a gente chama, aquele Ti que precisa sair, que ele vai dar ruim. Ele faz isso e aí ele melhora a digestão, ele melhora a constipação, ele diminui as cólicas, e aí a galera vai sentir aquele pulso em corda. Quando a pessoa está com esses sintomas e pulso em corda, dá um chazinho de funcho, simples, facinho, acha fácil e dá. Que legal, não precisa fazer uma super fórmula, né? E aí a gente tem que sempre pensar que se a pessoa tem deficiência de yin com manifestação de calor, a gente toma um pouquinho mais de cuidado para não aumentar esse consumo de yin por aumentar muito o calor. Pensamento funciona com esse pensamento também funciona com a hortelã, porque a hortelã ela aumenta a evaporação, o suor. E aí eu consumo muito mais o yin dessa pessoa, e aí eu posso causar vento interno por falta de yin circulante, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Chazinho de funcho, eu acho que é bem legal para utilizar. Ele melhora isso na questão de estômago frio, ele melhora isso quando o baço está deficiente, não consegue mobilizar direito essa umidade, então ele é levemente diurético também. Gripe e resfriado, ele dá uma melhora na questão respiratória, né? Então a gente, porque se ele age no estômago, pulmão, a gente consegue pensar nisso. Então, o bonito de você entender qual é o canal em que a planta está entrando, você também consegue entender por que uma planta serve para um tanto de coisa, né? Que vó que fala assim, para que serve essa planta? Para um tanto de coisa. É a ligação do Yang Min da mão com o Yang Min do pé, estômago e intestino grosso, que consequentemente vai reverberar no pulmão, entendeu? Que é a ligação entre víscera, né? Víscera e órgão. Então, assim, esse conceito que você está falando, assim, para mim acaba, lógico, né? Trazendo para o meu universo muito, muito bacana, assim. A ligação é muito fluida. Muito legal isso que você está falando, muito legal. E para criança, pensando aqui, né, no nosso ocidente, dá para colocar no xarope ou chazinho para criança. Criança, gente, não pode dar chá antes dos 6 meses, tá? Mas a gente pode ser malandro. A criança tem muita cólica e ela tá só mamando no peito, a mãe toma o chá de funcho, o princípio ativo passa pelo leite e melhora a cólica do bebê. Muito legal. Muito legal, entendeu? Muito legal. A gente consegue colocar aí. Muito legal. Vim para falar dessas 3 plantas que eu acho que funciona bastante nessa questão de trabalhar o fígado. São plantas de fácil acesso. Eu acho que é bem tranquilo achar cúrcuma, é fácil de achar. Só lembrando que se você for usar cúrcuma, põe uma pitadinha de pimenta do reino para melhorar a absorção. O dente de leão é um mato, para muita gente conhece ele como mato, mas aí vem aquele ditado chinês que se você não sabe para que serve, a planta é mato. Se você sabe para o que ela serve, ela passa a ser remédio, medicamento, porque você sabe qual é a função. Né? Com certeza. E o funcho, em quase todas as ela tem. Opa! Dani, voltou? Voltou. A erva doce. Oi, tô aqui. A erva doce é parecida com o funcho? É parecida, mas não trabalha as mesmas coisas, tá? Então, essas 3 plantinhas, eu acho que já dá para brincar aí nesse restinho de primavera que a gente tem, nessa questão de fortalecer, de melhorar a circulação do fígado. E perguntas.
Ô Dani, fala uma coisa, por exemplo, se eu falar alguma bobagem, você me corrige, por favor. No caso, por exemplo, nós temos alguns aspectos, por exemplo, se eu, no calor, eu faço um tratamento para que as doenças do frio não se instalem e o inverso também é verdadeiro. Há alguma relação, por exemplo, nós estamos começando, logicamente primavera, verão, eu acho que a implicação é muito menor e essa relação acaba talvez nem fazendo muito sentido, ou talvez eu esteja falando uma tremenda de uma bobagem. O que você pensa em relação a isso? Pensando em primavera, verão, a gente consegue fazer algum tratamento preventivo, entendeu? Pensando justamente na próxima estação, ou talvez uma estação vindoura, que na verdade é uma estação... assim, se a gente for olhar, Fábio, o ideal seria a gente pensar no mesmo movimento planetário, né? No verão eu trato doença de inverno e no inverno eu vou tratar as de verão. Agora, pensando em primavera, a gente trataria outono. Então, agora seria o momento da gente fortalecer a nossa madeira, deixar a nossa madeira bem legal, para que quando chegasse o movimento do metal lá no outono, o metal estivesse fortalecido. Essas as correlações. Quando eu nutro a minha água, né, no inverno, e deixo a minha água bem nutrida, eu vou melhorar as questões do fogo, porque é a água que conduz o fogo. Então, a gente pode pensar agora na primavera de começar a melhorar a hidratação, porque quando a gente começa a pensar lá no outono, no movimento do metal, é a secura. Sim, perfeito. E aí, se eu começo a criar hábitos de me manter mais hidratada agora, quando chegar o inverno, lá no outono, eu vou estar menos seca. Né? E a mesma coisa, quando chega lá, e quais são os agravos que a gente tem lá no outono também? São respiratórios, porque resseca as vias aéreas superiores, e a gente esquece de beber água. Por que a gente esquece de beber água? Porque não está tão quente. A gente acha que só tem que beber. Às vezes no inverno a gente passa 2 dias, inclusive, sem tomar água, porque você não sente a necessidade de beber água. Agora, isso que o Elias está falando aí, para a gente usar a interestação, que é o movimento da Terra, que é para nutrir, que é exatamente por isso que a gente tem a interestação, para que a gente possa se nutrir e se preparar para o movimento seguinte. E aí, muita gente não entende, porque nesse momento de interestação é quando a gente engorda, a gente tem muita mudança de forma, ou a gente engorda ou a gente emagrece nesse movimento quando a Terra está presente, né? Porque aí ela vai dar forma para o movimento seguinte. Eu acho que a gente tem que começar a se preparar, né? Beber mais água, isso é em qualquer estação. E aí vai melhorar a minha questão lá no outono, que é uma estação mais seca. O outono eu tenho muito problema respiratório. As pessoas esquecem de que tem que manter mais umidificado o ar dentro de casa. Então, aquela velha coisa de deixar a bacia dentro de casa pode ser uma coisa, não precisa ter um umidificador ultrassônico super caro. Uma toalha molhada na cabeceira da sua cama já melhora essa questão. Agora, na primavera, a gente tem muito vento, então a gente começa a ver que agosto tem muito vento, setembro tem muito vento, então protege o pescoço, protege o topo de cabeça. Não está tão frio assim, mas protege as portas de dentro do nosso corpo, para evitar torcicolo. Você pode ver, os acupunturistas aí vão ver. Agosto, setembro, outubro é a época que mais chega gente de pescoço torto. Inclusive na época do inverno. No inverno, pelo amor de Deus, o que tem de no gente... inverno, por que chega de pescoço torto? Porque a gente faz isso, a gente trava para fechar aqui o Palácio dos Ventos,
Se a gente usasse um cachecol, já destravava aqui. Mas agora dá mais torcicol, que é aquele que a gente não consegue mexer, ou que virou e fica com o pescoço todo, porque o vento bate. Essa semana aqui, eu acordei de madrugada, eu tô aqui em Hortolândia, eu acordei de madrugada com vento que eu falei assim, eu não conseguia dormir, aquele vento. Então, a gente tem que começar a pensar, ó, o Elias falando que é mínimo do metal e também ataque às vias aéreas superiores, principalmente com alergia agora na primavera, também pelo excesso de pólen no ar. Sim. Então a gente tem que começar a entender que o metal tá fraco. Então na hora que vai lá pegar o pulso da pessoa, tá com a madeira pulsando super bem e com o metal mais fraco, às vezes ela não tem nada, gente, no pulso, ela só tá manifestando nela o que está sendo manifestado aqui fora, né? Que a gente é um microcosmo. Eu tava fazendo uma revisão nos clássicos esses dias, né? Na verdade, fazendo alguns estudos sobre diagnóstico e tal. E eles estavam falando o seguinte. Na verdade, foi um artigo, né? E o artigo me despertou interesse. Eu estou fazendo algumas pesquisas, né? E o artigo fala o seguinte: hoje, na modernidade, o hábito de tomar água em excesso, inclusive sem ter a necessidade de beber água, que na verdade virou. Modernidade trouxe também aquela lenda de que você tem que tomar água a qualquer momento, numa quantidade, inclusive, que você nem tem necessidade de beber água, que ele fala, inclusive, o seguinte: isso aí acaba acarretando outras doenças, porque você acaba, inclusive, sobrecarregando o próprio intestino grosso, de cabeça para o intestino grosso, se não me engano, o estômago, que na verdade é o próprio Yang Min, né? Seria o Yang Min, tanto da mão quanto do pé, ou seja, intestino grosso e estômago. Então eles falaram que, na verdade, isso foi o mal da modernidade que acabou levando muitas pessoas. Sim, porque você acaba trazendo muita umidade, né? Necessidade. Exatamente, sem ter a necessidade de, inclusive, beber água, né? É uma coisa que é aquela história, né? Modernidade traz algumas lendas para nós, o pessoal incorpora sem fazer nenhum tipo de avaliação. E quando vê, está todo mundo tomando água sem ter. Eu acho que a pessoa começa a pensar porque a gente precisa de uma quantidade mínima de água, de injeção de água diária, até para umedecer os intestinos, para evitar a secura do metal e tudo mais. Só que a gente esqueceu do que é o natural. A gente esqueceu de entender e de compreender quais são os ciclos da natureza. Hoje a gente mal sabe, a gente tem noção de que é dia e noite quando a gente olha para fora e vê que está claro ou está escuro. Né? É mais ou menos isso que acontece. A gente perdeu essa coisa de entender, aí todo mundo vem e ele fica, nossa, mas agosto está ventando demais. Gente, julho e agosto, desde que eu me entendo por gente, é mês de vento, porque é mês que criança solta pipa. Exato. E isso é coisa que às vezes a criança entende melhor do que muita gente, né? Sim. Com certeza. Né? A criança solta pipa. Né? Época de férias, está ventando, vai soltar pipa. Exato. Você começa. Não, pode falar, complementa, pode falar. E sem contar que a gente... Não, vai lá, fala, depois eu entro, vai. E os animais são mais espertos do que a gente nessas mudanças de tempo. Mas muito. E sem contar que a necessidade de água é uma coisa muito individualizada. Cada um vai ter uma necessidade de água diferente do outro. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Assim, mas pelo menos 1 litro de água, 1,5 litro de água é legal. Mas eu conheço gente que toma 4 litros de água por dia. Eu acho que se eu tomar 4 litros de água por dia, eu não como mais nada, porque não cabe. Pelo amor de Deus, sem comentário, somos dois. Eu vou, como dizer, ninguém fez pergunta aqui. O Elias está contribuindo bacana. Elias, valeu, hein? Bastante bacana a contribuição aí. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer para Dani? A gente estuda para a live e põe o companheiro para estudar também. Alô?
A Rumi falou que toma mais ou menos uns 3. Tá certo, aí. Cada um toma aquilo que tá legal, tá tudo certo. Mas se você, Arumi, se você transpira bastante, se você vive numa cidade, mora numa cidade mais quente, onde você vai transpirar mais, se você vai bastante ao banheiro para fazer xixi, se o seu intestino funciona bem, perfeito. Agora o ruim é você tomar uns 3, quase não fazer xixi, transpirar pouco, aí você vai estar super inchada, porque você está acumulando umidade dentro de você. Você toma 3 litros de água por dia e faz bastante xixi, gente. Perfeito. Normal, tá funcionando tudo. Mas tem gente que até por algumas doenças, problemas renais, que a pessoa não pode tomar nem 200 ml de água. Tem que restringir muito a ingesta de água. A Paulinha entrou bem no final, viu, Paulinha? Você entrou bem no final. Que coisa, viu, meu? Paulinha depois vê a live aí. Faz tempo que eu não vejo a Paulinha. Só vejo ela fazer. Na verdade, a Paulinha é especialista em laser, né? A Paulinha é show de bola, manja muito sobre o assunto. Eu acho legal isso. Mas não, é que, como eu falo, eu sou acupunturista que não põe agulha, gente. Eu já sou o contrário, eu sou acupunturista que coloco muita agulha e faço muita sangria. Dani, seguinte, foi muito gostoso mais uma vez, com toda certeza. Ainda nós vamos falar sobre acupuntura e fitoterapia, ainda não deu. Estou numa correria danada. Tem bastante coisa para falar. Nossa, eu vou dar aula até meados de novembro, todos os finais de semana. Então, imagina. Que maravilha, que bênção. Vou te falar, saudade dos meus 30 anos. Mas tá bom. Dani, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Obrigado a todos. Deixa eu ver aqui, o Elias colocou um negócio aqui. Vamos lá. Depende do tamanho do corpo. Também acima de 50 quilos, 2 litros. Vamos lá. Ixi, perdi aqui. Para cada 5 quilos a mais, 250 ml. Claro, observados as respectivas particularidades. Perfeito, Elias. Perfeito. Show de bola. Maravilha. Já foi um esclarecimento aí. Então, Dani, muitíssimo obrigado. Enxaqueca de vesícula, plantas amargas ajuda a descender essa ascensão de Qi, tá? De Shui. Então a gente precisa ancorar. Boldo é interessante, os boldos são interessantes. O próprio dente de leão dá uma colocada, alcachofra é bastante interessante nesse caso, porque aí o amargo dá aquela segurada. Um que eu gosto muito para enxaqueca, que o povo não gosta, é da carqueja. Carqueja é muito legal. Legal. Bom, mais uma dica muito interessante. Para que só conseguir entrar no final da live, mas vou assistir ela depois. Será uma satisfação. Muito obrigado, Harumi. Agradeço de coração a todos. Pessoal, muito boa noite. Deus abençoe a todos. Dani, você mora no coração, não paga 1 centimo de aluguel. Vou deixar você se despedir da galera. Gente, olha, para quem não me segue ainda, segue lá, tá? Daniela Félix Fitoterapia. Lá você encontra como falar comigo, me manda direct se tiver dúvida. Pode mandar lá falando, Dani, você podia falar de tal planta assim, aí eu monto uma postagem, falo. Quem ficou interessado em comprar um livro sobre o uso das plantas ocidentais na medicina chinesa, lá tem o link, tá? Lá no meu link da bio, tem como comprar o livro, é no Hotmart. Então você compra e já começa a ler o livro, e aí você manda imprimir como você quer, tá? Que eu acho que isso é legal. Como eu falei, eu tenho as 2 versões, né? Eu mandei imprimir nas 2 versões. Eu gosto muito a versão espiral aqui, que é a versão que você pode mexer, vira para lá, vira para cá, faz anotação. E assim, dúvidas sobre plantas, eu gosto muito de falar sobre plantas. Pode perguntar que eu estou sempre disposta. Meninas que queiram saber
sobre esse curso que a Dani está aí, que a Dani Guerreiro está terminando, ela termina amanhã falando sobre a saúde da mulher. Me procura, que é um grupo, é um curso muito exclusivo, tá? É um curso que a Dani está fazendo sozinha, né? É uma mentoria só da Dani. Ela tem, tipo, ela fica comigo várias horas, tirando dúvida e explicando. Então, isso é bastante interessante. A gente trabalha com esse tipo de suporte para o terapeuta, porque eu acho que é importante. E a gente está aqui realmente, Milton, para compartilhar, porque o conhecimento ele não foi feito para ficar preso ou então falar assim, é de uma casta muito especial só para aquelas pessoas. Não, o conhecimento ele está aí para todos poderem ter acesso. Com certeza. Tá? Então, beijo para todos. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo enorme. Vamos ver se a gente consegue. Quando vir para Rio Preto, você me avisa, tá? Espero que eu esteja em São José do Rio Preto. Que também não esteja aquela correria que foi aquela semana que eu fiquei aí. Exato. Né? Pessoal, me siga no Instagram aí, faça pergunta, acompanhe o nosso trabalho aí da acupuntura do Mestre Tung e as lives que nós vamos fazer. Semana que vem vai ter mais. Vou combinar com os meus amigos do Rio de Janeiro e vamos fazer a live que não deu certo com o Marcelo, mas acho que dessa vez vai dar. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Dani, um beijo enorme, sabe que você mora no meu coração. Até mais e até a próxima, beijo, pessoal. Gente. Tchau, tchau. Até mais.